Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Cheguei aqui, o nosso querido pastor me disse: o mistério está contigo. E é sempre uma alegria em poder servir a igreja local. Agradeço ao nosso bondoso e eterno Deus por esta bendita oportunidade que Ele concede-me de ser útil uma vez mais à Igreja de Cristo na exposição da palavra, bem como também ao nosso pastor Vanderlei, pois pesa sobre os ombros dele, bem como também sobre os ombros do corpo ministerial local, a pesada, mas ao mesmo tempo privilegiada oportunidade de sempre servir a Igreja de Cristo. E ele, como é um pastor que sempre compartilha oportunidades com os companheiros que estão ladeando ele está nos franqueando uma oportunidade que normalmente crescemos assim, dentro deste contexto, que normalmente é a oportunidade do pastor, dar a doutrina, ministrar a doutrina, e eu sou muito grato, pastor, pela confiança do Senhor no ministério que Jesus nos concedeu. Eu quero ler o capítulo de número 3 com a igreja, o versículo de número 5 e o versículo de número 6. Durante o tempo que tive a oportunidade de pastorear, dentro do período, eu fiquei pelo menos 4 anos de maneira consecutiva ministrando os cultos de doutrina todas as terças-feiras. E dentro das muitas oportunidades que tivemos de ministrar, eu ministrei uma série na igreja onde tive a oportunidade de servir, sobre a igreja primitiva e suas práticas. E algumas semanas atrás, por que não dizer alguns meses atrás, eu abordei um assunto com os irmãos aqui, fundamentando-se na passagem de Atos, capítulo de número 6, 7 e 8, propriamente dizendo o capítulo 8, que fala a respeito de Filipe, que era diácono na função, mas evangelista na vocação. E nós abordamos, dentro da temática, verdades práticas sobre ministério em Atos dos Apóstolos. E hoje eu quero tomar um outro personagem e meditar um pouco com uma igreja a respeito de algumas verdades práticas que saltaram do texto e abraçou meu coração. Para isto, versículo de número 6, versículo de número 5, versículo de número 6 do texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, está escrito assim: e olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Você pode repetir após mim? Esperando receber deles alguma coisa. O versículo de número 6 diz assim: e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Quantos podem dizer amém? Assentai-vos, meu muito obrigado. Amados, dai-me a sua atenção para que possamos meditar dentro do tempo que me é proposto. E eu quero, com a ajuda do Eterno Espírito de Cristo, falar-lhes um pouco sobre esta temática. Verdades práticas sobre ministério
em Atos dos Apóstolos. Mas, dentro dos dois textos, ora lidos esta noite, que servem como textos fundamentais para a nossa reflexão bíblica e doutrinária, nós destacamos algumas palavras que são essenciais para a nossa compreensão diante daquilo que o Senhor quer comunicar a esta igreja local, enquanto comunidade de fé, bem como também a cada um de nós, enquanto indivíduos. Destacamos no versículo de número 5, que aquele coxo que estava à porta chamada Formosa, ao olhar para Pedro e João, esperava receber deles alguma coisa. Havia uma expectativa por parte de um necessitado para que ele recebesse alguma coisa destes dois varões judeus. O versículo de número 6, destacamos que Pedro ele declara: mas o que eu tenho, ou mas o que tenho, isso te dou. Essas frases são frases que servem como pontos de partidas, ou pontos de partida, melhor dizendo, para a nossa reflexão. Por quê? Nós temos dois importantes apóstolos do chamado colegiado apostólico de Jesus, que são mencionados aqui em Atos capítulo 3, que é o apóstolo Pedro e o apóstolo João. Ambos experimentaram o Pentecostes do Espírito. Há alguns meses atrás, quando abordei a respeito de Filipe, o cenário em que Filipe apareceu, o contexto da igreja, o crescimento da igreja, o desenvolvimento da igreja, e o destaque que Filipe teve enquanto o exercimento do seu ministério. Lembro-me que destaquei aos amados irmãos que existem alguns ministérios dentro de Atos dos Apóstolos que são chamados de ministérios carismáticos. E quando falamos de ministérios que são destacados dentro da narrativa de Lucas, em Atos dos Apóstolos, que são chamados de ministérios carismáticos, não estou dizendo de ministérios de pessoas apenas que sabiam lidar com outras pessoas. Mas quando falamos de ministérios carismáticos, estamos falando de ministérios que eram influenciados pelo Espírito de Deus, que eram controlados pelo Espírito de Deus. As falas, as ações destes ministérios eram chamados de ministérios carismáticos exatamente por conta disso. Eram pessoas que se moviam pelo Espírito, eram pessoas que falavam debaixo da influência do Espírito, e eram pessoas que viviam na dimensão do Espírito. E se os irmãos realizarem uma
uma leitura minuciosa, pormenorizada, dos 28 capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos, que a princípio era chamado de Praxis Apostolum, ou Práticas dos Apóstolos. Os irmãos perceberão que existem ministérios que são caracterizados como ministérios carismáticos, exatamente por tudo isso, devido a tudo isso que eu falei, que eram ministérios que viviam sob a influência do Espírito, se moviam sob a influência do Espírito, e pessoas que viviam na dimensão do Espírito. Destacamos o ministério de Pedro, o ministério de Estevão, o ministério de Filipe, o ministério de Barnabé, o ministério de Paulo e o ministério de Ágabo. De forma direta, estes ministérios aqui citados foram ministérios que percebemos a ação do Espírito de Deus por intermédio destas vidas. E o primeiro ministério destacado de forma proposital por Lucas em Atos dos Apóstolos é exatamente o ministério de Pedro. Se fôssemos aqui falar acerca da vida do apóstolo Pedro, do Pedro antes de conhecer Jesus, do Pedro depois que conheceu Jesus, do Pedro que continuou conhecendo Jesus, outrora se chamava Simão, depois teve o nome mudado por Pedro, para Pedro, mas levaríamos muito tempo. Mas eu quero destacar para esta igreja, esta noite, algumas verdades que percebemos dentro deste episódio bíblico aqui, de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Vale lembrar aos irmãos que o Pentecostes do Espírito já havia acontecido. A igreja já tinha recebido o derramar do Espírito. Pedro, de forma intrépida, ousada, já havia se levantado e pregado um sermão que não durou 20 minutos. Mas o resultado do sermão foram quase 3.000 almas. E Pedro, ele nos dá este exemplo que a grande lição não está no falar demais. A grande lição está no falar sob a influência do Espírito. Porque o que faz com que os sermões tenham grandes resultados não são elaborados discursos, não são extensivos discursos, prolixos discursos, mas um discurso, uma fala, uma ação sob o poder e a influência do Espírito. E a igreja primitiva, de fato, não era uma igreja perfeita. E eu tenho muita consciência disso. Às vezes, parece que esta igreja era uma igreja perfeita. E devemos ter o devido cuidado para não pintar a igreja primitiva como uma igreja perfeita. Era uma igreja, eram crentes em Cristo, com situações reais, com problemas reais, com deficiências reais, mas com um diferencial. Eles decidiram viver na dimensão do Espírito. Eles decidiram viver na dimensão do Espírito. E eu tenho esta plena consciência de que a igreja primitiva não era uma igreja perfeita. Agora, não podemos negar o impacto transformador desta igreja, a saber, a igreja dos primórdios, para a sociedade do seu tempo, para o mundo
do seu tempo, ao ponto que, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 6, quando aqueles que estavam em Tessalônica vão se referir aos cristãos que ali chegaram, eles dirão: aqueles que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Aqueles que têm virado o mundo de cabeça para cima, porque o mundo estava de cabeça para baixo, como está em nossos dias. Aqueles que têm virado o mundo de cabeça para cima chegaram também aqui. Tamanho era o impacto, não apenas da presença daqueles irmãos, mas também do ministério, ou dos ministérios que eles exerciam para a glória do nome do Senhor. E dentre as muitas reflexões, amados, que particularmente eu tenho feito acerca da igreja do nosso tempo, acerca da realidade do evangelicalismo, seja brasileiro, seja no Brasil, seja no estado, seja no município, ou até mesmo no bairro, a impressão que eu tenho às vezes é que existe um abismo muito grande do ideal prático entre a igreja dos Atos dos Apóstolos e a igreja dos nossos dias. A impressão que eu tenho e a leitura que eu faço nestas minhas muitas reflexões de cunho eclesiológico é que existe um abismo muito grande entre o ideal prático que percebemos, que vemos na igreja dos primórdios, na igreja primitiva, para a igreja dos nossos dias, para a igreja do nosso tempo. Mas o contexto do texto que foram lidos esta noite fala de um episódio em que Pedro e João vão ao templo para orar. Esta prática era uma prática judaica. Mas Pedro e João, apesar de serem judeus puro sangue, eles sabiam que a prática da oração ia muito além de um rito cerimonial religioso judaico, porque eles tinham aprendido a orar com quem de fato orava. Eles tinham aprendido a orar com quem de fato se prostrava diante do Pai e buscava direcionamento, e buscava orientação, e buscava autoridade, e buscava força, e buscava consolo, que é exatamente a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro e João estão indo ao templo. O templo está erigido. Este templo foi iniciado por Herodes, concluído pelos seus filhos. Foi gasto muito dinheiro. Os impostos eram pesadíssimos, tanto os impostos de Roma para com os judeus, bem como os impostos dos sacerdotes para com os religiosos, os praticantes. Mas Herodes, para ser afamado, para ter a popularidade dos judeus, ele reconstrói o templo. Alguns dizem que este templo ele era mais extenso do que o templo de Salomão. Alguns dizem que em alguns aspectos, este templo ele foi melhorado, e de maneira que Herodes ele conseguiu esta popularidade. E neste templo, quando se chegava nele, o primeiro pátio que se tinha diante dos olhos era o pátio dos gentios, onde os gentios podiam ir. O segundo pátio era o pátio das mulheres,
O terceiro pátio, antes de chegar no lugar santo, era o chamado pátio de Israel, ou pátio dos judeus, ou pátio dos homens. Este coxo aqui está exatamente entre o pátio das mulheres e o pátio de Israel, ou pátio dos judeus. Nesta porta, chamada Porta Formosa, ou Porta de Nicanor, que era uma porta bela, que chamava muito atenção. Não quero entrar aqui nos pormenores da estrutura desta porta, mas pelo menos 10 homens deveriam auxiliar para que esta porta fosse aberta, tão pesada que era ela. E este coxo, ele era posto exatamente nesta porta, porque era um lugar de intensa movimentação, entrada e saída. As pessoas iam ao templo todos os dias para orar, porque era uma prática judaica, era uma prática do contexto judaico. E eles oravam pelo menos 3 vezes ao dia, às 9 da manhã, ao meio-dia e às 15 horas. Era uma prática judaica, orar nestes 3 horários. E isto está com base exatamente naquilo que foi dito no Salmo de número 55, verso de número 17. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Por isso que Daniel orava 3 vezes ao dia, porque era uma prática dos judeus. E Pedro e João estão exatamente passando, eles haviam passado pelo pátio dos gentios, agora eles chegaram no pátio das mulheres e estavam adentrando para o pátio dos judeus. E exatamente ali naquela porta havia um homem, e o texto sagrado diz que este homem, ele era levado para aquela porta. Por que ele era levado para aquela porta? Para esmolar, para pedir esmolas. Porque ele era posto naquela porta? Porque era proibido pelo rito judaico ele entrar para dentro do templo, porque os deficientes, conforme o livro de Levítico, capítulo de número 21, eles não podiam entrar para dentro do templo, senão eles sofreriam uma pesada pena devido a esta ação. Mas este homem é posto na Porta Formosa para esmolar. Ele não pode entrar no templo, porque ele é deficiente. Ele pode chegar apenas na porta para pedir esmola, para pedir àqueles que entram, para realizarem as suas orações, para realizarem as suas petições a Deus. E ele tinha consciência que aqueles que faziam isto eram praticantes, eram religiosos, que dificilmente negariam uma esmola. E o texto sagrado diz que este homem, ele sofria com esta deficiência desde o ventre da mãe. Se os irmãos abrirem a Bíblia no capítulo 4, versículo de número 22, do capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos, os irmãos encontrarão uma informação dada por Lucas, que este homem tinha mais de 40 anos. Ele tinha mais de 40 anos. Mais de 40 anos ele sofria com esta deficiência. Mais de 40 anos ele sofria com esta dificuldade. Mais de 40 anos ele sofria com esta limitação. Era posto na porta, mas não podia entrar para dentro do templo. Uma pergunta, como lição de casa: por que Jesus não curou este homem enquanto esteve no templo judaico? Por que Jesus não curou este homem quando esteve lá no templo
judaico. Você vai para casa e pense um pouco acerca disso, porque muito provavelmente ele esteve ali nas aproximações, quando Jesus esteve no templo judaico, para cumprir assim, como judeu que era, os seus compromissos dentro do contexto judaico. Mas este homem está posto ali, na entrada do templo, na porta chamada Formosa, para esmolar, para pedir esmolas. Pedro e João estão subindo para orar. Eles estão indo praticar
ofereceu o que tinha. Existem 3 caminhos diante de nós. 3. Ou não oferecemos nada porque não temos nada, ou oferecemos esmolas, ou oferecemos porque recebemos. A sociedade está olhando para nós, santos obreiros, Igreja de Cristo. Ou oferecemos nada porque não temos nada, ou ofereceremos esmolas, ou ofereceremos o que recebemos. Nos enquadramos em um desses 3 caminhos. Não se oferece nada porque não tem nada. Ou se oferece esmola porque só tem esmola. E devemos tomar o cuidado, e eu quero ser aqui bem prático, para que o Espírito de Deus gere reflexão em nosso espírito. Devemos tomar o cuidado para não nos tornar uma igreja que vive oferecendo esmolas. Igrejas que oferecem esmolas é porque não recebeu de Cristo para oferecer. Igrejas que oferecem esmolas é porque não quis receber de Cristo para oferecer. O que Pedro, ele tinha que oferecer a este homem, Pedro tinha muitas coisas. Mas Pedro, quando declara, mas o que eu tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Você só pode falar no nome de alguém se este alguém te autorizar. Pelo menos esse é o princípio. Você só pode colocar o nome de alguém na questão se este alguém te autorizar. Mas Pedro estava autorizado. Porque ao longo do seu ministério, Pedro recebeu muitas coisas, mas quero destacar aqui pelo menos 3. Pedro recebeu a oportunidade de se relacionar com Jesus de perto, mas de perto mesmo. Marcos capítulo 3, versículo 13. Subindo ele ao monte, orou, e descendo chamou junto de si aqueles que ele quis, e os nomeou para que estivessem com ele. Eles foram nomeados não para ficarem independentes de Jesus, eles foram nomeados para continuarem se relacionando com Jesus. E Pedro foi este alguém que, mesmo com seus defeitos, mesmo com as suas dificuldades, ele continuou se relacionando e conhecendo Jesus. E este conhecimento resultou em quê? Pedro recebeu a revelação, Mateus capítulo 16, versículo 18. Tu és um pequeno fragmento de pedra, disse Jesus para ele, mas sobre essa declaração, que é o Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas não foi carne nem sangue que te revelou, Pedro. Você tem a revelação do meu Pai que está no céu. Pedro, pelo Espírito, sabia quem era Jesus. Pedro sabia que Jesus era o Cristo.
Pedro não apenas recebeu a experiência de conhecer Jesus de perto, a revelação de quem era Jesus. Pedro, ele experimentou o perdão de Jesus. Basta lermos João capítulo 21. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Senhor, na terceira vez, o Senhor sabe de todas as coisas. Negou 3 vezes. Jesus pergunta 3 vezes se Pedro o amava. Jesus estava curando Pedro. E Pedro estava experimentando o perdão de Jesus. Pedro estava autorizado a dizer: mas o que eu tenho, isto te dou. Mas o que eu tenho, isto te dou. O que Pedro tinha que ofereceu àquele homem, ele tinha a autoridade dada por Cristo a ele. De quem Pedro recebeu? Do próprio Cristo, do próprio Jesus. Como Pedro recebeu o que ele ofereceu? Irmãos, são muitos detalhes. Mas Pedro, ele estava envolvido pelo Espírito de Deus. Pedro, ele estava vivendo na dimensão do Espírito de Deus. Só pode dizer: mas o que eu tenho, isto te dou, aqueles que receberam do Cristo, aqueles que receberam do alto. Nós estamos proibidos de não termos nada a oferecer. Nós, obreiros, estamos proibidos de não termos nada a oferecer. A igreja está proibida de não ter nada a oferecer. Não podemos tentar fantasiar uma vida superficial. Precisamos sim ter o que oferecer aos necessitados. Precisamos sim ter o que oferecer àqueles que clamam, àqueles que estão marginalizados, àqueles que estão saqueados pelos espíritos malignos. Porque a igreja é a agência central de Deus na terra. A agência de Deus não são as políticas sociais. A agência de Deus não é o lado direito, e nem o lado esquerdo, e nem o centro. A agência de Deus chama-se igreja. A igreja sempre precisa ter o que oferecer. E confesso, amados, temo e peço a Deus que o ministério que recebemos nunca se torne um ministério de esmolas. Porque quando não se tem de Cristo para oferecer, se tira de si mesmo para oferecer. E para fantasiar, e para escapar de uma realidade que nos pressiona, preferimos oferecer esmola. Quando oferecemos esmolas? Quando tiramos Cristo do centro das nossas mensagens.
Quando oferecemos esmolas, quando tiramos Cristo à cruz das nossas canções, quando oferecemos esmolas, quando eu chego aqui vazio de Deus e cheio de mim mesmo, e ofereço aquilo que vem da minha mente frutífera. Quando oferecemos esmolas, quando nos deparamos com muitos enfermos e não temos a coragem de invocar o nome do Senhor Jesus, pedindo a Ele para que cure os enfermos. Não digo que Ele vai curar todos os enfermos, mas também não acredito, de 100 enfermos que entram aqui no templo, Ele não queira curar pelo menos um. E como escapismo, pela nossa falta de poder e autoridade que está disponível à igreja, declaramos: vamos orar por você. Mas Jesus quer que tenhamos ousadia para impor as mãos sobre os enfermos e os curar no nome de Jesus Cristo. Oferecemos esmolas quando deixamos de praticar verdadeiramente o ID e passamos tempo demais chamando as pessoas para vir ao culto e deixamos de apresentar o Cristo do culto às pessoas que precisam. Você já parou para pensar o tempo que às vezes a gente gasta? Vamos ao culto, vamos ao culto, vamos ao culto. Isso não é ruim. Mas o tempo que a gente gasta dizendo, vamos ao culto, mas você pode dizer, Jesus é bom, tem uma obra na tua vida e pode perdoar os teus pecados. A igreja de outrora trazia as pessoas, muitas das vezes, já convertidas para dentro dos templos. Nós estamos querendo tirar a responsabilidade de pregar o evangelho lá fora, e como escapismo usamos apenas a fala, vamos convidar as pessoas para virem ao culto, mas precisamos ir lá fora. Precisamos ir lá fora. Mas o que eu tenho, isso te dou. O que nós temos? Estamos oferecendo aquilo que temos, ou não estamos oferecendo nada porque não temos nada. Olhe para o ministério que você recebeu. O que você tem para oferecer? Nada, esmola ou aquilo que você recebeu de Cristo. Ah, amados irmãos, há tanta coisa de Deus disponíveis para nós. Há uma dimensão sobrenatural de Deus que quer repousar sobre esta igreja, e eu não estou falando aqui daquele culto que dá 20 horas e 45 minutos e você já está agoniado querendo ir embora. Eu estou falando de cultos que vai dar 21 horas, 21h30, 22 horas, 23 horas, e nós estaremos envolvidos pela dimensão do Espírito, recebendo para oferecer a esta sociedade aquilo que vem do alto, aquilo que vem do Cristo. Respeitosamente, santos obreiros,
nós estamos sendo conclamados pelo Cristo vivo, pelo Senhor da igreja, a recebermos dele para termos o que oferecer. Estamos sendo conclamados, pastor Vanderlei. Estamos sendo conclamados. Estamos sendo conclamados, estamos sendo conclamados, estamos sendo conclamados. E se não temos o que oferecer, é porque nós não temos orado como é preciso, nós não temos jejuado como é preciso, nós não temos se consagrado como é preciso. Se não há vida se convertendo a Cristo aqui nesta casa, é porque nós não temos visitado como é preciso, não temos evangelizado como é preciso, não temos buscado como é preciso, mas o poder do Espírito está disponível a nós. Eu temo que nos tornemos uma igreja de esmolas. Esta é a triste realidade em muitas comunidades de fé locais, igrejas de esmolas. Que serve como subterfúgio da sua falta de autoridade, da sua falta de poder, da sua falta de ousadia do Espírito. Porque se tornaram igrejas que abram as portas para tudo, mas não fecham as portas para a oração. O que temos a oferecer? Mas o que eu tenho, isso te dou. Pedro estava ali como um representante legal do Cristo vivo. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E mesmo ele pedindo ao homem para se levantar e andar, ele segura na mão do homem. Isso aqui é um outro assunto, isso aqui envolve discipulado. Segurou na mão daquele homem, eu vou te ajudar a ficar de pé. Podemos até ser do discurso, mas do discurso com poder. Podemos discursar sim, mas discursemos sob o poder do Espírito. Levante uma das mãos, por gentileza, os que podem. Santos obreiros, no nome de Jesus Cristo. A minha oração esta noite é que o Santo Espírito de Deus enche os senhores com muita ousadia, com muita graça. Que durante os nossos cultos o Espírito de Deus arranque os senhores deste púlpito aqui e leve no meio da nave da igreja para impor as mãos sobre os enfermos, antes mesmo do pastor pedir, antes mesmo daquele que está dirigindo o culto pedir. Que os senhores sejam obreiros intrépidos, que a igreja receba do Espírito de Deus um discernimento tão apurado, tão profundo, que quando entrarem pessoas oprimidas aqui, a igreja venha perceber. Irmãos, escute. Escute. Escute isso. O Espírito de Deus me fez lembrar. Há algumas semanas atrás, eu compartilhei esse sonho com o pastor Vanderlei. A minha esposa teve um sonho que envolvia aqui a igreja local. Não sei se ela lembra, mas o Espírito de Deus me fez lembrar aqui. Estava acontecendo um culto. E eu fiquei muito turbado depois desse sonho. Estava acontecendo um culto e entrava uma senhorita. E esta senhorita que entrava,
ela estava possessa por demônios. E o culto estava acontecendo normalmente, as canções sendo cantadas, e uma das irmãs do círculo de oração percebeu que aquela senhorita estava endemoniada, mas ela não expressava nenhuma reação de que estava possessa. Mas uma irmã do círculo de oração percebeu, e ela dizia assim, esta irmã: irmãos, os irmãos não estão percebendo que esta senhorita está endemoniada? E o que aconteceu, e no diálogo que eu tive com o nosso pastor, tanto ele quanto eu sentimos muito temor, e Deus nos chamando, porque Deus fala desta forma, nos chamando para uma vida mais intensa de oração. E um dos obreiros, sem o pastor pedir, se levantou e foi expulsar o demônio da moça, da senhorita, identificada por uma das nossas irmãs. E o demônio disse assim para ele: não vou sair. Não vou sair. Não vou sair. E outros irmãos tiveram que se ajuntar e expulsar aquele demônio. Quando ela me contou este sonho, eu falei: Jesus, tem misericórdia de nós. Ao mesmo tempo que Deus está mostrando discernimento na figura da irmã que teve o discernimento que a igreja precisa ter, Deus também está nos mostrando que a alguns falta-lhe autoridade, falta-lhe poder. Mas eu estou dizendo aqui esta noite, debaixo da graça do Espírito, demônio não vai fazer gracinha aqui dentro deste santuário. Demônios não vão rirem das nossas pregações, demônios não estarão rindo dos nossos ensinos, os demônios não estarão rindo das nossas canções. Eles terão que bater em retirada, porque esta igreja é uma igreja que tem o que oferecer. Não é a igreja das esmolas, mas a igreja que serve o Cristo vivo e que declara: levanta e anda, levanta e anda. Esta é a palavra nos lábios da igreja que está aqui em Nova Carapina. Por isso estamos esta noite sendo advertidos pelo Cristo vivo: busque mais autoridade, busque mais poder, porque eu quero fazer coisas tremendas. Eu quero tirar vocês da superficialidade e levar para a dimensão do meu espírito. Aleluia. Crie isto no teu espírito, esta consciência. Preciso ter o que oferecer, e o que oferecerei vem dele. O que oferecerei emana do trono dele, advém das mãos dele. E aquele homem, ele saltou, ele andou e entrou para dentro do templo. Foi motivo de desencadear um grande problema para os apóstolos, mas os apóstolos apanharam com alegria. Porque eles tinham a consciência
de quem eles tinham recebido e o que eles estavam oferecendo. Igreja das esmolas não, mas a igreja do em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda. Pai, lhe dou graças esta noite. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. O Senhor sabe como falar conosco, ó Pai. O Senhor sabe como ministrar aos nossos corações. Continue nos despertando pela tua palavra, pelas tuas sagradas escrituras, nos levando para mais perto do teu propósito, do teu querer, daquilo que o Senhor quer que façamos. Deus, no nome de Jesus Cristo, continue, Senhor, abençoando esta igreja local, esta igreja que o Senhor tem levantado, ó Pai, não com esmolas, mas com levanta e anda, mas com a autoridade do nome de Jesus. Continue glorificando o teu nome neste trabalho, ajudando os teus santos obreiros, ó Pai, para que continuemos, Senhor, debaixo da tua graça, do teu poder e da tua autoridade, em o nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor. Eu volto a palavra ao nosso querido pastor Vanderlei.